bom dia. Meu nome é Sofia Mussolini, eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense, PPGCA-UF, e hoje venho falar um pouquinho para vocês desse projeto artístico que se chama Notificações Orgânicas. Coloquei o subtítulo de uma fabulação narrativa multiespécie, já que aqui eu vou explorar um pouco o processo e quais são as questões que circundam essa prática artística, que está inserida dentro da minha pesquisa de doutorado, que é uma investigação dentro do campo teórico-prático e que propõe, dentre outras alianças, interações humanas junto ao cultivo de uma colônia de micro-organismos, transformando essas interações em linguagens entre fotografia, vídeo e performance. Então, nessa fala de hoje, né, para falar um pouquinho de notificações orgânicas, eu vou abordar as questões referentes ao próprio processo, como essa prática se constituiu, como ela se construiu. Notificações orgânicas é um projeto que se relaciona com a perspectiva multiespécie, entendendo que as relações humanas são apenas mais uma forma de ação no mundo, e que mesmo essas ações no mundo estão intrinsecamente ligadas com outras existências e outros seres para conseguirem se desdobrar, entendendo que somos já multiespécie. Então, a ideia é que o projeto artístico consolide e viabilize como somos multiespécie a partir do momento em que apenas mudamos o foco, né, de intenção, quando damos escuta, quando damos espaço, quando damos visibilidade. E partir muito do pensamento dessa fala do Benjamin Bratton, que ele fala: se sobrevivermos ao antropoceno, não será como humanos. Essa fala está dentro de um artigo que se chama Art and Design, Face the Anthropocene, da Kayla Anderson, que ela aborda tanto o Benjamin Bratton quanto o Rory Hohner. E é um artigo que pensa muito sobre essa ideia de narrativa, fabulação, de dark ecology, na tentativa de não romantizar, de pensarmos o antropoceno como mais uma etapa, como mais uma era que a gente está passando por consequências geológicas, também humanas, mas tentando entender como a arte e o design, no caso, podem ajudar nessa narrativa não romantizada, né? A ideia de ecoarte não é salvar o mundo, né? Mas o que não significa que não tem papel de formatação de novas narrações ou de narrações das vidas em alteridade, né? De teorizar esse antropoceno. Então, esses projetos que convidam à hesitação, que convidam à incerteza e a pensar em incorporar, são projetos e tentativas de nos elucidar a considerar as questões particulares da área que a gente está passando, né? Porque são projetos que lidam exatamente com o processo e não com uma tentativa de visualização de um processo final, né? Como aconteceu muito durante a pandemia, esse pensamento de fim de mundo, esse pensamento de apocalipse, né? Que é sempre um ponto final muito 880. Então, a partir do momento em que a gente consegue visualizar como um processo de vida, entendendo vida e morte como processos também, a arte também tem esse papel importante de colocar essas narrativas processuais em voga. Bom, dito isso, eu comecei a cultivar a colônia de micro-organismos lá em 2017, que foi quando comecei a entender esses processos numa escala micro, também tão intensos quanto numa escala humana ou numa escala macro, né? Esses cultivos eu faço dentro da minha própria casa e utilizo principalmente o biofilme, que é como se fosse essa mata que está repuxada aqui, fica
que fica acima da superfície, e ela acontece como um processo natural da própria fermentação da colônia. Algumas pesquisas científicas já colocam esse biofilme como uma placa de proteção, como um processo protetivo entre ar e líquido. E eu uso exatamente esse biofilme, que é praticamente depois que seca uma celulose, ele é composto quase 99% de celulose, para fazer os meus processos artísticos. Notificações orgânicas, a ideia se dá em escrever algumas frases nesses biofilmes, em pequenos pedaços do biofilme, e fazer instalações temporárias em centros não urbanos. Depois de um tempo instalados, eu faço registros audiovisuais, né, e fotográficos. A intenção de fricção dessas concepções de produções de conhecimento de corpos diferentes. É uma prática de pensar os sistemas de simbiose entre humanos e não humanos, também como tecnologias, né, e saberes ancestrais que ultrapassariam a nossa lógica ocidental e esse purismo da grafia, né, que leva em conta além de uma escrita para entender processos de conhecimento e saberes dos corpos. Então, fazer essa fricção entre o que a gente, como humanidade ocidental, branca, entende como disseminação de conhecimento, colocada no biofilme, que seria também uma produção de conhecimento de uma colônia de micro-organismos, é uma tentativa de fricção entre vidas humanas e não humanas. Então, essa tentativa incerta, essa tentativa de colocar percepção, colocar escuta e visualidade em algo que muitas vezes não é notado, né? Então, fazer esse registro com uma montanha, fazer o registro desse biofilme junto de um musgo, junto de um buraco numa pedra, junto de água de rio, junto de uma muda de café. E também aproximo a discussão de notificações orgânicas para pensar a kombucha, né, essa colônia de micro-organismos, como uma entidade muito mais antiga do que nós, humanos. Né? De algumas pesquisas que já fiz, né, dizem que a kombucha é datada de 6.000 anos antes de Cristo, surgindo na região da Manchúria, na China. Mas esses são os primeiros registros escritos que nós temos, né? Poucas caminhadas que eu já fiz aqui da região do Rio de Janeiro mesmo, existem essas colônias fermentativas em espaços naturais, né? Que se dão de forma natural e sabemos também que viemos de atividades de micro-organismos, né? Então, pensar que a própria kombucha, essa colônia de micro-organismos que eu cultivo em casa, é um sistema autossuficiente e que não precisa de uma ação humana para acontecer, e que, além disso, antecede a própria existência humana, troca um pouco a escala de importância, né? Quando a gente institui a humanidade como o ser mais inteligente da escala de vida, a gente esquece que existem outras formas, outros modos e outras interações que com certeza foi um projeto muito bem definido de exploração e devoração para que nós chegássemos onde estamos. Então, esse projeto Notificações Orgânicas tem no nome a intenção, é nos notificar, né? Nos dar pequenas pistas, pequenos rastros, pequenos alertas para a gente repensar o que é orgânico, para a gente repensar quais narrativas nós estamos contando, de qual fabulações estamos falando e de questionar como nos vemos como seres multiespécie.